Olá, boa tarde a todos. Queremos convidar quem está aí ainda no hall, que venham, que se aproximem, que se aproxeguem. Estamos chegando na reta final do Congresso Nacional Confis, e mesmo ainda nesse clima assim, de despedida, ainda temos muitas coisas inspiradoras e interessantes. Temos aqui ainda muito conteúdo para compartilhar, para ser compartilhado com essa mesa tão rica que vamos iniciar agora. Vamos agora para a mesa 4, que tem por tema Compliance, Integridade, Programa Pacto Brasil pela Integridade Empresarial. E para moderar a mesa, nós queremos convidar e queremos receber com muita alegria a professora... Só um minutinho aqui... A professora Lucilene Maria de Souza, diretora do Confis, da região Centro-Oeste, Fundação de Apoio de Gestão de Serviços e Projetos em Saúde da Universidade Federal do Goiás. Vamos receber com muita alegria a professora doutora Lucilene. Para compor a mesa, gostaríamos de chamar a senhora Monique Zidelma, que é coordenadora geral de promoção de integridade privada. A senhora Ana Cláudia Figueiredo, responsável pelo programa de compliance da FAPEX. E para completar essa mesa tão linda, a senhora Bruna Toledo Pisa Magacho, que é consultora em compliance, transparência e proteção de dados da FUNAP. Está vazando um som aqui. E para moderar essa mesa tão linda, eu passo a palavra para a doutora Lucilene. Boa tarde. É com muita alegria que nós vamos dar início à nossa última mesa desse grande evento, o nosso Encontro Nacional das Fundações de Apoio. E vamos fechar com essa mesa extremamente feminina, né, de mulheres potenciais, para trazer um tema essencial e pertinente às nossas fundações de apoio, que trata do nosso compliance. Eu vou colocar aqui a apresentação de todas elas, e depois eu vou falar um pouquinho como vai ser a dinâmica dessa mesa. Então, já apresentado qual que será o tema, teremos a participação da Monique. A Monique, por formação, é engenheira naval, auditora da CGU desde 2022, com passagem pela Secretaria de Integridade Pública e atualmente ocupa o cargo de coordenadora geral de promoção de integridade privada na Secretaria de Integridade Privada da CGU. Eu vou apresentar o currículo de todas, depois eu falo a sequência como que se dará. Ana Cláudia Figueiredo. Ana Cláudia é mestre em Ciências da Educação pela Unasur, MBA Compliance pela USP, MBA em Gestão de Negócios e Gestão Empresarial, formada em Direito e Filosofia, certificação em Compliance pela FGV, membro da Comissão de Compliance Nacional e membro do Compliance Women Committee da CWC Bahia. E a Bruna Toledo é advogada e consultora especialista em integridade pública e privada, mestre e doutoranda em Direito e Política Pública pela UFG. Como que nós vamos organizar essa mesa? A cada uma será dado 20 minutos de apresentação e, em seguida, nós passaremos para as apresentações, para as discussões.
E aí a gente já conversou antes como que vai ser a nossa apresentação. Inicia pela Monique, que ela vai trazer o Pacto, né, de Integridade junto à CGU, e depois vão seguir experiências de algumas fundações. Muito obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Monique, eu atualmente estou como coordenadora geral de promoção da integridade privada lá na CGU. E lá na coordenação, um dos nossos principais projetos é o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial. Então, é dele que eu vim falar um pouco mais para vocês hoje. Então, eu queria começar agradecendo imensamente ao Confis, na pessoa do professor Antônio Fernando, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, mas já desejo rápida melhora a ele. E agradecer também e parabenizar as entidades, as fundações de apoio que já fizeram a adesão ao Pacto Brasil. Então, eu vou recorrer aqui à minha colinha, porque são muitas. Então, a gente tem já como aderentes a FUNARB, a COPETEC, a FADESP, FUNAP, FAPEC, FAPEX, FUNEP, FUNDAP, FAGEP, FINATEC, Fundação Sousandrade, Fundação Josué Montelo e Fundação RTVE, Rádio e Televisão Educativa e Cultural, além do próprio Confis, que, além de ser nosso apoiador institucional, também aderiu. Oi? Que também aderiu como entidade privada. Então, bom, eu vou pedir licença para levantar, acho que fica mais dinâmica a apresentação. Vocês devem conhecer a CGU, principalmente pelo nosso papel de auditorias, investigações e, muitas vezes, de responsabilização também. Mas a gente entende que o nosso papel precisa ir além disso. O Estado não pode ser somente o ente que responsabiliza e pune, mas ele também precisa ser o ente que orienta, que premia boas práticas. Então, nesse sentido, a gente tem uma série de iniciativas de integridade por meio das secretarias finalísticas da CGU, nas quais a gente fomenta boas práticas, são iniciativas na prevenção, que trabalham na prevenção à corrupção e a ilícitos de qualquer natureza. Então, nesse sentido, pode passar, por favor? Tá aqui. Obrigada. Para frente, tá? Não? Mais um. Por favor. Tá, aí aponta para frente. Foi. Para baixo. Tá ótimo, obrigada. Então, no âmbito da Secretaria de Integridade Privada, nós temos duas principais iniciativas. Uma já é mais antiga, muito robusta e muito conhecida já no setor empresarial, que é a premiação Empresa Proética. Então, nessa iniciativa, a gente permite que empresas nos submetam os seus programas de integridade para que eles sejam avaliados pelo nosso time de auditores. Essa iniciativa ela já tem 15 anos de existência e hoje ela é muito consolidada no mercado empresarial e até alguns dias atrás a gente teve um evento e um compliance officer de uma grande empresa fez uma metáfora que eu achei muito interessante. Ele falou que o Proética é como se fosse a Copa do Mundo do pessoal de compliance. Então, é uma metáfora que reflete o tamanho que essa iniciativa já tem e toda a história dela. Mas, ao longo do tempo, a gente tinha o feedback de muitas empresas falando, olha, o meu sonho é ter o Proética, a gente quer muito chegar, mas a gente não sabe muito bem por onde começar. Quais são os primeiros passos, o que tem que fazer, a gente não tem um setor específico para compliance, para integridade. Então, esses são os nossos obstáculos. E a CGU, olhando para isso, percebeu a necessidade de ter uma iniciativa com caráter mais orientativo. O Proética tem, claro, o caráter de fomento também, mas a gente quis algo que mostrasse mais para o setor privado o que o Estado espera dele. E, nesse sentido, a gente também criou essa iniciativa de forma mais ampla para que ela não fique só restrita a empresas, mas que ela também abarque entidades privadas de qualquer tipo. E aí, quando a gente fala entidades privadas de qualquer tipo, a gente tem, claro, as empresas, inclusive as microempresas, mas a gente tem também
fundações privadas, a gente tem entidades do Sistema S, todas essas estão dentro do público-alvo do Pacto Brasil. E o que é o Pacto Brasil? Ele é um convite para que as empresas e entidades privadas assumam um compromisso com a integridade privada, justamente com esse viés de democratizar o acesso à temática da integridade empresarial. Porque antes a gente observava que isso ficava restrito a grandes empresas, empresas que têm um setor de compliance bem estruturado, e a gente sabe que, se a gente realmente quer fazer a diferença no ambiente de negócios do Brasil, a gente precisa ter um escopo mais amplo. E foi nesse sentido que surgiu o Pacto Brasil. Tá bom, mas quais são os benefícios para as aderentes? O que a entidade ganha ao fazer a adesão? O primeiro benefício é que ela tem acesso a uma ferramenta gratuita de autoavaliação das suas medidas de integridade. Então, eu vou falar um pouco mais sobre ela mais na frente na apresentação, mas é importante dizer que ela é dividida em 10 áreas. Então, a empresa, a entidade, ela tem uma nota para cada uma dessas áreas e, é claro, uma nota final consolidada. Então, isso permite que ela consiga enxergar onde que ela está bem, onde que ela ainda precisa melhorar, e ir tomando as medidas para ir caminhando nisso que a gente chama de jornada da integridade. É muito importante a gente destacar esse benefício, porque antes esse tipo de serviço de diagnóstico costumava ser um serviço cobrado por empresas de consultoria. Então, quando a gente disponibiliza um serviço como esse de maneira gratuita, a gente aumenta muito a gama de empresas e entidades que conseguem pautar essa temática. Além disso, todas as aderentes, tanto empresas quanto entidades em geral, têm direito a usar um selo de participante, são esses 2 azuis que a gente trouxe aqui em cima. Então, ele pode ser usado nas suas ações de comunicação, justamente para sinalizar para os seus fornecedores, clientes, parceiros de negócio, que ela assumiu esse compromisso. Então, é uma forma de gerar ganho reputacional. A gente tem também um painel de BI, então lá consta o nome de todas as aderentes. Esse painel é público, então qualquer pessoa que consulte esse painel pode ver as empresas e as entidades que já fizeram a adesão. Então, também contribui para esse ganho reputacional da empresa. E a gente sabe que a nova lei de licitações trouxe a implementação de programas de integridade como um dos critérios de desempate em licitações públicas. E foi publicada recentemente a portaria 226 da CGU, que trouxe como será a avaliação de programas de integridade para esse fim. E aí, nessa portaria, ela trouxe que o Pacto Brasil vai ser a forma que as empresas vão ter de demonstrar que implementaram essas medidas de integridade para fins de desempate em licitação. Eu peço desculpas, porque um pouquinho antes de vir para cá, eu descobri que esse QR Code aqui está desatualizado da portaria, então eu já atualizei, mas não deu tempo de mandar. Mas a portaria 226 da CGU, de 9 de setembro de 2025. Então, se vocês tiverem curiosidade de ver, é só pesquisar no Google. E, por último, mas não menos importante, o pacto também veio como condição de admissibilidade para o Proética. Então, para que as empresas possam se candidatar ao Proética, elas precisam também estar aderentes ao pacto. Já antecipando uma pergunta que talvez vocês façam, nessa última edição do Proética, as fundações não estão dentro do escopo, né? Ele foi só para empresas. Mas existe a possibilidade de, no futuro, esse escopo vir a ser ampliado, e aí, quem sabe, entidades como fundações poderiam concorrer também. Então, as empresas que já tiverem, as entidades que já tiverem aderentes ao pacto, já vão ter dado esse primeiro passo. E, além de falar dos benefícios para as entidades que fazem a adesão, é importante falar também dos benefícios para a sociedade como um todo. Então, a gente tem, é claro, o fortalecimento da cultura de integridade, a implementação, né, dessas medidas, o canal de comunicação que o programa cria entre o setor privado e a CGU, porque a gente tem uma preocupação muito grande em não criar recomendações ou obrigações que não façam sentido para o nosso público-alvo. Então, a gente quer, sim, disponibilizar instrumentos e ferramentas que agreguem valor para as aderentes e, nesse sentido, ter o contato, ter esse canal de comunicação com o setor privado
é muito importante para que a gente possa entender o que vocês precisam e como a gente pode ajudar, como a gente pode superar juntos esses obstáculos. E, além disso, ele vem como um instrumento de transparência também, né, de controle social. Então, como eu falei, a gente tem esse painel de BI, lá consta a relação de todas as empresas aderentes, empresas e entidades, tem a parte de perfil das aderentes, que a gente consegue filtrar por tipo de entidade, por unidade federativa, então dá para fazer vários recortes e qualquer cidadão tem acesso. Então, ele vem se firmando como um instrumento de controle social também. E um questionamento que a gente sempre recebe o que a CGU vai fazer com essas informações no âmbito da autoavaliação? Eu vou prestar informações no Pacto Brasil e depois a CGU vai vir aqui bater na minha porta com uma investigação, uma auditoria? E a resposta é não. O Pacto é uma ação de fomento. A gente não pede a anexação de evidências comprobatórias, a gente não fica verificando a veracidade, porque o que a gente quis permitir com o Pacto Brasil é que a empresa e a entidade consiga ter essa visão crítica, consiga olhar para si, para as suas medidas de integridade e falar assim, aqui eu estou bem, aqui eu preciso melhorar. É nesse caminho que eu preciso seguir se eu quero melhorar a minha cultura de integridade. Então, a entidade aderente não precisa anexar evidências comprobatórias, a gente não tem nem capacidade operacional para conseguir verificar todas essas informações que são prestadas. Então, a gente vê que não tem riscos, não tem desvantagens para as aderentes, e o relatório de autoavaliação só fica público se a empresa ou a entidade vai continuar sendo aderente, vai poder usar o selo, o nome vai estar lá no pacto, mas o relatório fica sigiloso, e isso é uma opção que a entidade pode mudar a qualquer tempo também. Então, se hoje ela não está confortável em divulgar as suas medidas de integridade, no futuro ela já implementou mais algumas medidas, quer publicizar isso, ela pode mudar. E aí, só um detalhe importante é que, para as empresas e entidades que forem beneficiadas pelo desempate em licitações, aí a portaria trouxe que a CGU vai ter a oportunidade de exigir que sejam comprovada a implementação daquelas medidas. Mas, em geral, para as que não tiverem envolvidas em licitações ou não se beneficiarem desse critério de desempate, a gente não faz nenhuma exigência adicional. O processo de adesão ao Pacto Brasil é muito simples, então, passar aqui rapidamente. A entidade acessa o nosso site, lá ela vai ser direcionada para o sistema SAMP, que é o Sistema de Avaliação e Monitoramento de Programas de Integridade. Ele foi desenvolvido internamente pela CGU, e ela vai preencher um formulário de perfil, que é um formulário bem curtinho, com algumas perguntas sobre porte, setor de atuação, e vai assinar um termo de adesão, tudo eletronicamente, submete e pronto. A partir desse momento, ela já é aderente, já pode usar o selo e o nome vai constar lá no painel. E aí ela vai ter acesso a essa ferramenta de autoavaliação e vai ter o prazo de 180 dias para preencher. Então, ela não precisa fazer a adesão, quer dizer, ela não precisa preencher a autoavaliação para ser aderente. Ela primeiro faz a adesão e ela tem esse prazo de 180 dias para preencher a autoavaliação. Então, até a maioria das aderentes, elas preenchem a autoavaliação logo no mesmo dia ou na mesma semana da adesão. Mas a gente já teve casos de empresas falando, não, eu aderi, eu vi a autoavaliação, eu vi que tinham muitas medidas que estavam em implementação dentro da empresa, e eu falei, vou conseguir uma nota muito melhor daqui a 2 meses, então vou esperar. Tudo bem, não tem problema nenhum, isso fica a critério da entidade. E aqui, falando um pouco mais sobre a autoavaliação. Ela é dividida em 10 áreas e a gente tem como exemplos a área de gestão de riscos, o comprometimento da autodireção, ações de sensibilização e treinamento,
A gente tem também a parte de responsabilidade socioambiental, porque a gente trabalha com um conceito de integridade que, claro, inclui o combate à corrupção, mas não é restrito a ele. Então, a gente tem também essa questão social, a questão ambiental, a questão do combate ao assédio, tudo isso está incluído dentro do formulário do Pacto Brasil. As respostas são sim ou não tem que justificar, não tem que anexar nada. Então, é um formulário que não requer uma grande capacidade operacional da empresa ou da entidade aderente. Normalmente é preenchido bem rapidinho. O prazo para preenchimento é de 180 dias, podendo ser refeito a qualquer tempo. A gente recomenda que ele seja refeito a cada 180 dias, para que a entidade consiga monitorar a sua evolução. Mas isso não é obrigatório, o que é obrigatório é só a primeira vez dentro desse prazo inicial de 180 dias. Depois fica a critério da aderente. E, como eu falei, ele é autodeclaratório, então não precisa anexar nada, não precisa ter nenhum tipo de verificação nossa. Aqui é o nosso painel, então aqui tem a relação das empresas. Hoje a gente já está com 709 empresas, o que é um número grande, dado que essa iniciativa é uma iniciativa muito recente. Ela foi lançada no ano passado. Então, a gente tem tido uma procura muito grande de empresas e entidades. E, como eu falei, a gente tem algumas estatísticas sobre as aderentes lá na parte do perfil. E aí eu trouxe a estatística do porte, para mostrar que hoje, mais da metade das nossas aderentes são empresas de grande porte. Mas a gente, apesar da gente ter um orgulho muito grande da confiança que elas têm na gente, no Pacto Brasil, a gente quer justamente fazer essa aproximação com entidades de menor porte, justamente por acreditar que elas são as que mais têm a se beneficiar do que o Pacto Brasil oferece. Então, o pacto é para todo e qualquer tipo de empresa e entidade, todo e qualquer porte, todos têm muito a se beneficiar. Aqui uma nuvem de palavras com as empresas que já fizeram adesão, empresas e entidades, mas como a gente já passou de 700, a visualização está até difícil, mas fica aqui só para vocês darem uma olhadinha. Tá bom. Bom, a gente tem também a figura do apoiador institucional, que é o papel que o Confis desempenha junto com a gente. Então, o apoiador institucional, ele é uma entidade ou órgão público que nos ajuda a chegar nas entidades que são o público-alvo mesmo, para que façam a adesão. E o apoiador institucional realiza periodicamente com a gente ações de disseminação para nos ajudar a divulgar o Pacto Brasil. Aqui são alguns exemplos dessas ações. E aqui fica o QR Code com o e-mail lá da nossa área, da coordenação. Caso vocês tenham alguma dúvida, precisem de algum esclarecimento, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Eu e a minha equipe estamos sempre à disposição para ajudar, a gente fica de olho no e-mail, então, quaisquer dúvidas que vocês tenham, não hesitem em nos procurar. Tanto na questão da adesão, quanto depois no preenchimento da autoavaliação, a gente está muito à disposição. Pronto. E agora o último slide, que é o QR Code para o nosso site. Então, lá tem as perguntas frequentes, o regulamento do pacto, lá vocês são encaminhados para o sistema SAMP, que é o sistema onde a adesão é realizada. Então, fica aqui o meu muito obrigada a vocês e ao Confis por nos dar esse espaço de fala. E fica o convite para as fundações que ainda não fizeram a adesão, que acessem o nosso site, conheçam mais do Pacto Brasil. Como a gente falou, a gente quer desmistificar esse conceito de que programas de integridade ou medidas de integridade são algo muito complexo. A gente quer mostrar que existem medidas muito simples que podem ser implementadas e que já mudam muito a cultura da entidade. Então, meu muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigada, Monique. Então, a Monique traz aqui para nós a respeito do programa Pacto pelo Brasil. A gente teve como porta de entrada as informações pelo Confis, né? A gente agradece a parceria da CGU com o Confis, que tem permitido também
a todas as fundações, fazer desse grande, que eu digo que é um grande benefício, né? Sou uma das nossas fundações que está listada aí, que já fez a adesão, e aí convidarmos todos também, nós temos mais de 100 fundações dentro do Confis, né? Com certeza, para muitos aqui talvez torne-se novidade, ou mesmo vai ser um momento de discussão, né, de tirar dúvidas. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a Ana Cláudia Figueiredo, que vai falar um pouquinho da sua experiência dentro da FAPECS. É com você. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Então pega esse aqui. Ligou? Pronto. Não? Então fica. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Cláudia. Eu atuo na FAPECS desde 2009. Comecei, né, no setor financeiro e depois passei também pelo setor de projeto. E desde 2022 eu integro a assessoria jurídica da Fundação, né, respondendo pelo programa de integridade da FAPECS, cuja missão, dentre outras coisas, é fortalecer esse compromisso coletivo com a integridade. Eu vou apresentar um pouco para vocês a nossa fundação, né, e depois eu passo a compartilhar com vocês a nossa experiência nesse processo de adesão ao pacto. Mas antes eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer, né, ao presidente do Confis, professor Antônio Fernando, que também é o diretor da FAPECS, pelo convite. Agradecer à minha superintendente, Rosalba Oliveira, né, pela oportunidade, pela possibilidade de estar aqui compartilhando esse processo com vocês. A Vânia Reis, assessora jurídica da Fundação, por essa parceria bacana que a gente vem desenvolvendo ao longo desse processo. Parabenizo a Monique, né, pela apresentação e pela iniciativa da CGU, que nada mais é do que a iniciativa, o incentivo para que as fundações possam voluntariamente assumir o compromisso público com a integridade empresarial, né, que é um tema de grande relevância no contexto nacional, sobretudo após a publicação da Lei Anticorrupção, né. Fazendo uma analogia aqui rápida com um provérbio que fala sobre a mulher de César, né, o antigo imperador romano. Infelizmente, no Brasil, não basta ser honesto, é preciso parecer honesto, né? E num ecossistema onde as fundações de apoio gerenciam mais de 20 bilhões em projetos de pesquisa e inovação, precisamos cada vez mais demonstrar que atuamos com seriedade, responsabilidade, ética e transparência. Então, deixa eu levantar um pouquinho para poder conversar melhor com vocês. A FAPECS, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, é uma jovem senhora, né, de 45 anos. Ela foi criada pela Universidade Federal da Bahia como uma parceira estratégica na promoção e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico do país. Não, tem que apontar para cá. Deixa eu passar, que eu já me apresentei. Hoje, a FAPECS é credenciada para apoiar a Universidade Federal da Bahia e autorizada a apoiar mais 11 instituições de ensino, dentre universidades e institutos federais. Trazendo um pouquinho dos nossos números, hoje a FAPECS possui 336 projetos em contratos vigentes. Somos mais de 2.000 pessoas contribuindo nos projetos, aproximadamente 100 pessoas na sede da Fundação, e as demais contribuindo diretamente nos projetos, dentre seletistas, bolsistas, estagiários e jovens aprendizes. Contamos também com mais de 70 parceiros que atuam como financiadores desses projetos, dentre eles Petrobras, FINEP, Ministério da Saúde. Bom, conhecendo mais um pouquinho da Fundação, né, agora que vocês conhecem um pouquinho mais da Fundação, eu passo a compartilhar com vocês a nossa experiência, os nossos desafios nesse processo de adesão. Quando o professor Fernando entrou em contato comigo para falar da intenção da FAPECS em aderir ao pacto, isso já estava no meu radar, né? Eu já tinha baixado o guia de autoavaliação
e já tinha respondido, inclusive, a todos aqueles questionamentos e medidas de integridade sugeridas pela CGU. A essa altura, nós já tínhamos políticas, né, com elementos de aplicação prática, contratamos uma empresa para fazer o nosso mapeamento de risco, elaboramos um código de ética e conduta com base nos resultados desse mapeamento. Já tínhamos procedimentos escritos de aproximadamente 80% das atividades dos setores, dos diversos setores da Fundação, controles internos bem definidos, mais de 50 ações de comunicação divulgadas a partir de pílulas de compliance, treinamentos relacionados ao programa de integridade e a temas relacionados ao compliance. E já tínhamos também o nosso canal de denúncia, que, a partir de agora, vai poder ser acessado por meio do portal da ouvidoria da FAPECS. No entanto, ao responder aquele questionário, né, verificar aquelas medidas de integridade, eu me deparei com vários nãos, várias medidas que a FAPECS ainda não atendia. Muitas delas, óbvio, já atendíamos, até por força do que eu acabei de mostrar para vocês, mas outras a gente não atendia realmente, outras ainda a gente atendia, mas não necessariamente como estava disposto, como estava orientado pela CGU. Deixa eu passar mais uma. E esse foi o nosso grande desafio, né? A intenção de aderir ao pacto só quando a gente tivesse um programa de compliance perfeito, né? Com a maioria das medidas de integridade sendo atendidas. E o professor Fernando, uma semana depois de mencionar a intenção, ele chegou para mim e fez assim: Aninha, o Confis, acabei de aderir como apoiador institucional. E quem conhece o professor Fernando sabe que, quando ele estabelece um objetivo, ele não sossega e não deixa a gente sossegado enquanto isso não é alcançado. Então, nós submetemos, né, da maneira que nós, com as medidas que nós já atendíamos, ao programa, né, ao pacto. E submetemos com muita tranquilidade, porque nós já tínhamos medidas de integridade necessárias para um programa bem estruturado, e por entender também que a gente ainda tinha 180 dias para tentar aprimorar. Né? Como o Monique disse, foi uma oportunidade da gente fazer um diagnóstico daquele do nosso programa, e melhorar, aperfeiçoá-lo nesse período. E assim nós fizemos. Nós montamos um plano de ação, né? Destrinchamos todas aquelas medidas de integridade e buscamos atender, verificar quais medidas a gente já atendia, quais as medidas a gente ainda precisava atender ou adequar às exigências, né, às orientações da CGU. E aí nós estabelecemos quais as ações que a gente ainda precisava desenvolver, quem era o setor responsável por aquela ação e em que status ela se encontrava. Então, foram 80 medidas de integridade mapeadas, a partir dos 19 itens de autoavaliação, das 10 áreas principais, né, das grandes áreas de integridade. E montamos um plano de ação. Com esse... não está aparecendo. Não está aparecendo a parte da apresentação. Mas, com esse plano de ação, nós fizemos um painel de mapeamento desse processo. Então, com isso, nós percebemos o seguinte, que nós já atendíamos das 75 ações, porque tinha algumas que não eram aplicáveis à Fundação, por exemplo, tem algumas que falam de fusões societárias, então isso não cabe, não se aplica à Fundação. Então, nós identificamos algumas ações que não se aplicavam às fundações, e das 75 medidas de integridade monitoradas, nós conseguimos atender a 40 delas. Queria tanto que passasse para você esse painel, eu acho que está oculto.
Será que vocês conseguem disponibilizar? Acho que tem 3 slides ocultos aí. Não, anterior a esse. Mas, enfim, conseguimos atender a 40 medidas de integridade, 18 ainda estão em andamento, né, a partir do que a gente percebeu, e 17 elas estão realmente pendentes para uma próxima fase. Nós já vamos reavaliar o programa agora, em novembro, né? Saindo daqui, eu já vou tentar atender a todas as outras medidas que a gente está em andamento, já tentando aperfeiçoar. E, se a gente conseguir aperfeiçoar, a gente conseguir implementar essas 18 ações que nós estamos implementando, nós vamos conseguir atender, nessa próxima reavaliação, cerca de 77,3% das ações de integridade sugeridas pela CGU. E eu queria... mas o importante, o que é que eu gostaria de falar para vocês? A gente teve o Fórum de Integridade na segunda-feira e foi um termômetro bacana para a gente entender o porquê. Aí, exatamente, muito obrigada. Então, volta um slide, por favor. Aí eu posso... Será que eu passo? Pronto. Aqui. Acessando por área, eu posso perceber também, eu posso monitorar quais as ações que eu já atendo, né, em relação aos status, quais as ações que já estão no nível de atendimento bacana, quais as que precisam de maior atenção, e aperfeiçoando o programa. Esse é um gráfico de visualização, e aqui o nosso plano de ação, a partir do que nós identificamos, né, quais são as medidas que são mais urgentes para essa próxima reavaliação, quais são as medidas que ainda precisam de uma atenção maior, e as medidas estruturantes, que são aquelas que nós já conseguimos atender, mas que nós podemos ainda aperfeiçoá-las. Então, a meta é, na próxima reavaliação, a gente atender a todas as medidas, a todas as 75 medidas que nós identificamos para atender os requisitos necessários, né, e recomendados pela CGU. Mas qual o recado que eu quero deixar para vocês, que são as instituições que estão começando, assim como a gente, a estruturar o seu programa de compliance. Então, esperem ter um programa de compliance perfeito, né? No sentido de um programa de compliance acabado, pronto, estático, que não precise de nenhuma alteração. Todo o arcabouço normativo, políticas, legislação, não são eficientes, não tornam o programa de compliance eficiente se ele não for sistêmico, se ele não puder ser monitorado, se ele não puder ser aperfeiçoado. Então, eu entendo, e como a Monique bem colocou aqui na apresentação dela, que essa autoavaliação é uma ferramenta de diagnóstico gratuita, né? É uma possibilidade que a gente tem de aperfeiçoar cada vez mais o nosso programa. Inclusive, é também uma possibilidade da gente ter o norte de como começar a implementar o nosso programa de compliance. Além de ser uma publicidade gratuita e positiva para as fundações. Lembra o que eu falei em relação à mulher de César, né? Não basta parecer, não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Então, é a possibilidade das fundações reforçarem e demonstrarem o seu compromisso público com a integridade. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Ana Cláudia, que traz um pouquinho da vivência, da sua experiência, da implantação do programa, né, do Compliance, mas especialmente à luz do Pacto, né, pelo Brasil. Então, isso mostra... E acho que você deixou um recado bem interessante, porque, assim, primeiro, não existe esse compliance finalizado, né?
Então, você tinha uma expectativa que foi diferente da sua realidade. Que bom que você abraçou isso, até por um start do professor AF, eu falo AF, porque eu sei dos objetivos dele, que é o mesmo objetivo para todos, e vocês tiveram essa coragem, essa audácia, e já mostram aí resultados, né, parciais. Isso que é importante, eu acho que fica aqui o convite a todos. Então, agora eu passo para a Bruna, que também vai trazer um pouquinho da experiência ligada especialmente à FUNAP. É com você, Bruna. Obrigada, professora. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu vou deixar aqui meu cronômetro, professora. Eu sou professora também. Eu gosto de falar um pouco. Então, vocês já me perdoem aí se eu me empolgar um pouco demais. Bom, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e de ver todo esse movimento entre as fundações. Eu tenho trabalhado quase que exclusivamente com programas de integridade. Tive o privilégio de poder atuar em órgão de controle. Fiz parte da Controladoria Geral do Estado de Goiás por alguns anos. Hoje represento o Conselho Federal do OAB na Rede Nacional de Promoção da Integridade Privada, conduzida pela CGU, brilhantemente, inclusive. E tenho o privilégio, há pouco mais de um ano, de conviver com os amigos da FUNAP, que estão aqui. Levanta o bracinho aí, que a gente tem orgulho demais. A gente também tem feito um trabalho muito bacana na FAGEP também, né, professora? De transparência. E aqui hoje eu tenho uma missão com vocês, né? Foi me dado só 20 minutos, e aí eu estabeleci uma pauta, porque se eu não tiver foco, eu realmente falo demais. Então, a pauta hoje primeiro eu quero contar para vocês, acho que todos aqui, vocês se conhecem, né, há bastante tempo, pelo que eu conversei, todos têm uma certa intimidade, estava falando com o Abraão aqui da Fiotec, com outros colegas, então eu sei que a maioria já deve conhecer o trabalho da FUNAP, da professora Sandra Mara, e na FUNAP a gente fez um movimento interessante, e a minha missão aqui hoje é contar para vocês sobre esse movimento que está acontecendo na Fundação hoje, a experiência com a adesão ao Pacto Brasil, que para nós chegou no momento em que já caminhávamos por essas trilhas da integridade, e depois algumas lições aprendidas que eu acho que é muito importante eu compartilhar com vocês. Quem sabe também um farol aí para vocês, um alerta do que vocês podem encontrar e esperar nisso tudo, né? Então, lá na FUNAP a gente está vivendo um movimento pela integridade que, a grosso modo, eu posso dizer que ele tem 3 grandes frentes. Uma frente de proteção de dados pessoais, da direita para a esquerda, uma outra frente de transparência e uma outra frente que é o sistema de integridade ou o programa de integridade. A gente tem falado muito em sistema de integridade porque a gente entende que programa tem começo, meio e fim. E o nosso programa de integridade não tem começo, meio e fim, né? Ele é um sistema que a gente pode partir dessa premissa, né, de que ele é retroalimentado constantemente, ele vai se fortalecendo, então tecnicamente é melhor a gente chamar de sistema de integridade. Bom, nessas 3 frentes, só para que eu mencione um pouquinho, assim, e depois espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar sobre esses assuntos, mas dentro de proteção de dados, o que a gente fez? A gente mapeou mais de 80 atividades, mais de 80 processos internos da Fundação, para conseguir identificar onde estavam as maiores fragilidades, quais processos a gente coletava dados pessoais. A partir disso, fizemos, então, o nosso inventário, conseguimos categorizar os nossos riscos, e hoje a gente ostenta, né, essa condição de que não temos nenhum risco que ultrapasse o que a gente considera risco moderado. Ou seja, a Fundação hoje, no que se refere a dados pessoais, ela está controlada, esses dados são adequadamente protegidos. E, claro, a gente tem o nosso relatório de impacto e proteção de dados. Passando para a transparência, esse é um assunto que eu sei que nesse ano de 2025 deu o que falar, né? É uma grande preocupação das fundações, claro, e não foi diferente para a FUNAP, que sempre atuou com muita transparência,
esses desafios mais recentes fizeram com que a Fundação desse um salto. E hoje o portal da transparência da Fundação ele é um primor. Assim, a gente consegue navegar por ele de forma intuitiva. Ele tem o que a gente fala de excelência em usabilidade. Ele viabiliza a transparência ativa de modo adequado, de modo, inclusive, a estimular o controle social, claro, e assim cumprir o grande papel que é um portal da transparência no âmbito de uma fundação. E a gente consegue reunir todos os dados, todos os painéis em um único ambiente. Depois, se vocês tiverem curiosidade, eu acho que é interessante, assim, é uma grande inspiração. Assim, esse é um dos trabalhos que muito nos orgulha na consultoria, né? E, por fim, o sistema de integridade da FUNAP. Na FUNAP, a gente trabalha com 10 engrenagens. Esse é um framework um pouquinho diferente do que a CGU trabalha, mas ele contempla tudo que a CGU espera de uma fundação, por exemplo, ou de uma organização que vai passar pelo seu crivo. Essas engrenagens, então, que é o nosso assunto de hoje, né? Vamos entrar no assunto de hoje. Essas são as engrenagens do sistema de integridade da FUNAP. Pessoal, eu acabo de me dar conta que eu esqueci de me apresentar, né? Empolguei. Eu sou consultora da FUNAP, tá? Eu sou especialista em integridade pública e privada, e lá na FUNAP eu atuo como consultora. Então, existe uma pessoa, uma área responsável pela condução desse sistema de integridade, e eu atuo quase que diariamente, né? Com essa pessoa em especial, é a Calilpe, não está aqui hoje conosco, mas fica aqui a nossa admiração. E a gente conduz esse crescimento, a construção desse sistema e o aprimoramento contínuo e diário no âmbito da Fundação. Bom, não sei se tem jeito de vocês lerem aí à distância, mas vamos lá. São 10 engrenagens, da esquerda embaixo para a direita no alto. Então, nós temos o suporte da alta administração, eu vou só citar, tá? Não cabe aqui hoje a gente ficar falando muito sobre cada um deles, apesar que eu vou mencionar um pouquinho mais à frente, mas só para que vocês entendam o que a gente entendeu que era interessante para a FUNAP. Esse framework é muito utilizado no mercado privado, no Brasil, muito difundido por grandes escolas do setor, e está funcionando muito bem para a FUNAP. Então, a gente tem o suporte da alta administração, a gente tem um mapeamento de riscos que anda junto com controles internos, promovendo a gestão de riscos da Fundação, o código de conduta e as políticas que nós trabalhamos e estamos em construção na Fundação, treinamento e comunicação, canal de denúncias e investigações internas que caminham junto também, a due diligence promovendo a gestão de terceiros, nesse relacionamento com tantos atores envolvidos, né? A Fundação, ela tem isso que é tão característico, né, dela. As fundações, vocês trabalham, né, com as entidades financiadoras, vocês prestam contas para o setor público, aí vem o Ministério Público, aí vem a Controladoria Geral da União, aí vem o Tribunal de Contas. Então, são muitos atores envolvidos nas suas relações. E, sem contar, todos aqueles que vocês contratam, e essa relação com esses terceiros tem que ser muito bem monitorada. E, por último, um assunto que, por exemplo, não está no guia de autoavaliação da CGU, mas que a gente reputa como extremamente pertinente, que é a diversidade, equidade e inclusão. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente está colocando isso hoje lá no âmbito da Fundação. Bom, então, mostrei para vocês um pouquinho qual tem sido a nossa jornada, né? Essa nossa jornada pela integridade, ela tem essas 3 facetas. Mostrei para vocês qual é o framework que a gente adotou na FUNAP, o que a gente entende como pilar essencial para esse sistema de integridade. E agora eu quero contar para vocês o que o Pacto Brasil tem promovido para nós na prática, né?
ou seja, vocês ouviram aqui a Monique falando antes de como ele foi pensado, qual que é a perspectiva do órgão central de controle interno, né, da União, o que se espera, qual foi a intenção. E aí, agora eu quero contar para vocês do lado de cá, né, o que foi para nós. Então, nós já estávamos desenvolvendo o sistema de integridade da FUNAP, nós já contávamos com com movimentos iniciais para isso, e aí surgiu a intenção de, poxa, já que a gente está trabalhando tão a fundo, já que a gente tem dedicado tanto tempo, esforço, né, para o nosso sistema de integridade, vamos lá, então, trazer o Pacto Brasil, vamos buscar esse compromisso público, essa validação de que o que estamos fazendo é verdadeiro, é eficiente, atende a esses critérios que o órgão de controle entende como correto. Então, então vamos lá. E aí foi a hora da gente repassar cada um daqueles pilares ali, ó, dessas engrenagens. E eu quero passar com vocês aqui, rapidamente, essas engrenagens, mas olhando para o que o Pacto Brasil nos traz de mais valioso, que, sem dúvida alguma, nessa etapa de adesão, nessa etapa de transformação da Fundação, é o guia de autoavaliação, né? Bom, se a gente olhar para o primeiro item, para o primeiro pilar, a primeira engrenagem, que é o suporte da auto-administração, que é olhar para quem está lá no topo, para quem dá o tom. Poxa, o que a legislação fala? A legislação fala algo disso? Né? Se a gente olhar para a lei anticorrupção ou para o seu decreto regulamentador, existe alguma exigência quanto ao suporte da auto-administração? Sim, existe. Ainda que a CGU nada falasse, a nossa lei anticorrupção ela exige que a autogestão ela dê o seu suporte inequívoco. E aí, quem está do lado de cá sempre teve uma dificuldade tremenda com as primeiras legislações. Se a gente olhar, mesmo para a Lei 14.133, a Lei de Licitações e Contratos, mesmo o decreto regulamentador, mesmo a Lei Anticorrupção, que fala que é obrigatório, é fundamental esse suporte da auto-administração, qual que era a grande dúvida e o grande questionamento que causava essa insegurança jurídica? Poxa, mas como é que eu vou provar que a minha autogestão ela apoia o meu programa de integridade? E a própria autogestão, o que eu tenho que fazer? Então, eu faço uma carta e aí está tudo bem? Está provado que eu apoio? E aí eu acho formidável que, depois de tanto tempo, a gente tenha conseguido esse esclarecimento que veio pela CGU, porque até então um consultor achava algo, um outro estudioso achava outra coisa, um outro compliance officer tinha uma outra opinião, e aí quando a gente tem uma fala da CGU, isso pacifica, ou pelo menos deveria pacificar, né? Aí eu trouxe um exemplo, né, que está lá na questão 1.2, está lá assim, no guia de autoavaliação. Os membros da alta direção, de forma pessoalizada, manifestam publicamente o apoio à integridade empresarial? Poxa, então, peraí, então eu tenho que pensar em formas de como fazer isso. E aí vem outros questionamentos. Aí a gente começa a entender que não é à toa que lá no Código de Conduta, a gente deixa uma mensagem do presidente, normalmente no comecinho do Código de Ética e Conduta. Essa é uma das formas de se provar que a gente tem suporte da auto-administração na nossa fundação. Vamos mais um pouquinho adiante. Se a gente for para o segundo, que é o mapeamento de riscos, a gente tem alguns desafios, né? Poxa, qual a metodologia que eu devo adotar? Será que é a ISO 31000? Será que eu devo adotar a experiência que eu vi um coleguinha fazendo e que funcionou muito bem lá na organização dele? Por onde que eu começo? Eu tenho que mapear todos os riscos? Eu tenho que passar por todas as áreas? Quão profunda deve ser essa minha avaliação, esse meu mapeamento de riscos? Lá no guia de autoavaliação, vocês vão encontrar uma direção sobre esse assunto. Trouxe só alguns exemplos. Olha lá, a questão 5.2. A análise de riscos realizada contempla a classificação dos riscos com base em sua probabilidade de impacto?
Gente, isso pode parecer simples, não é. Eu já cheguei em organização grande, não é a FUNAP, tá? Vou deixar bem claro, nem a FAGEP. Eu já cheguei em organização em que a matriz de riscos não era probabilidade e impacto, era vulnerabilidade e impacto. Temos um problema, porque se a gente parte dessa premissa, na hora de comprovar a nossa atividade para o órgão central de controle, a gente vai ter problema, a gente vai ter um ruído de comunicação minimamente. Então, o que a CGU está nos contando aqui? Fundação, para nós, a gestão de riscos adequada, ela é feita com base numa matriz de probabilidade e impacto. Ou, pelo menos, Fundação, essa é uma matriz que, para nós, está legal. Ou seja, ter a certeza, ter a segurança ou uma maior segurança sobre essas escolhas, para quem decide, para quem deve definir os parâmetros de um sistema de integridade, de um programa de integridade, facilita muito a vida e era uma grande dor que tínhamos ao longo dos anos. Passando mais um pouquinho, Código de Conduta e Políticas. A mesma coisa. Se a lei fala, você tem que ter uma política anticorrupção. Ah, ok, mas o que tem que ter nessa política? O que eu faço com essa política? A CGU vem e me conta no guia de autoavaliação. Que tipo de assunto não pode faltar nessa política? Então, no espaço reservado para as políticas, no guia de autoavaliação, então está lá. Né? O Código de Conduta ele foi formalmente aprovado pela alta direção da empresa. O que é ser formalmente aprovado, pessoal? Tem ata registrando isso? Esse é um exemplo. Já deu? Ok. Bom, eu posso depois compartilhar com vocês essas minhas reflexões. E a mesma coisa para controles internos, treinamentos, canal de denúncias, investigações. Due diligence, que é sempre uma grande preocupação, né? Como fazer? É muito complexo. Por onde que a gente começa? Que tipo de terceiro eu tenho que me preocupar? Que tipo de informação sobre os meus terceiros eu tenho que buscar? E quando eu sou o demandado? E quando é a entidade financiadora que está me pedindo informação? Deixa eu entender como é que isso funciona. Bom, eu deixei aqui no final algo que está no framework da FUNAP, que extrapola o que o Pacto Brasil prevê, que é o tema diversidade, equidade e inclusão, e que compõe o sistema de integridade da FUNAP. Vou passar mais um pouquinho para falar 1 minuto sobre lições aprendidas. Primeiro, o que eu estava falando agora há pouco, né? Se a gente tem um bloco normativo muito grande, a gente tem dificuldade de entender o que a gente deve obedecer e como. E o guia nos traz essa segurança. E traz ainda esse alinhamento entre as partes, né? Entre as fundações e os órgãos de controle, entre o que eu devo fazer e o que se espera que eu faça. E isso acaba se tornando um ambiente seguro para essa relação, mas também seguro, por exemplo, para as entidades financiadoras, para quem nos encaminha recurso, com quem a gente mantém negócios. Caminhando para o fim, sem dúvida alguma, o Pacto é um grande direcionador para todos nós. Ele inova quando ele vem numa abordagem orientativa que eu entendo que faz muito mais efeito do que aquela abordagem meramente punitiva, né, que é a primeira forma com que se enxergou o programa de integridade. E, lembrando, a CGU não exige que os programas de integridade de vocês contemplem todos aqueles itens que estão no questionário. Vocês podem prever um planejamento, vocês podem prever etapas para concluir, para caminhar, né, no sentido de ter cada dia mais um programa, um sistema de integridade mais robusto, mais completo, mais maduro. Então, o Pacto Brasil representa aproximação e diálogo entre fundação e controladoria. Fechando, eu juro, professora Lucilene,
Aqui está a metodologia que nós trabalhamos, nas 3 ISOs. Nosso propósito, né, de fomentar a integridade, impulsionar transformações. Eu gosto de deixar uma frase que ela me serviu e continua me servindo constantemente, que é do John Kennedy: faça o que você puder, onde você estiver, com o que você tem. Começa pequeno, mas começa. E aí, pessoal, eu deixei 3 e-books aqui para vocês. Na verdade, vocês podem posicionar aí no QR Code, lá vocês podem escolher qual e-book vocês querem, se vocês quiserem os 3. Um é sobre integridade nas fundações, outro é sobre transparência nas fundações e um terceiro sobre proteção de dados nas fundações também. Tá? É isso. Obrigada, professora. Obrigada, pessoal. Até uma próxima, viu? Obrigada, Bruna, por compartilhar a sua experiência numa construção conjunta com a equipe da FUNAP de um sistema de integridade. Eu acho que aqui você, além de falar com muito carinho, né, de uma proposta, também faz com que as pessoas se encantem, né, para desenvolver esse belíssimo trabalho nas suas instituições. Nós vamos ter um tempo para debate, cerca de 20 minutos, e aí eu vou passar a palavra para quem quiser fazer alguma avaliação, questionamento, fiquem à vontade. Só peço que levante a mão aqui. Eu preciso de ajuda. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Abraão, eu sou coordenador de Integridade e Compliance da Fiotec. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer, parabenizar o Confis, na pessoa do professor Antônio Fernando. Nesse congresso, nesse encontro, nós conseguimos institucionalizar também o Fórum de Compliance. A gente acha que desde 2000 e desde há uns 3 anos a gente sempre vem contactando aqui alguns compliance officers daqui das fundações, de modo que a gente consiga trocar experiências. O benchmark ele é muito positivo. Está aqui o James também da Fundep, que também tem a Juliana da Funcamp. A gente sempre conversa para trocar experiências. O programa de integridade ele não é uma medida que começa de um dia para o outro, mas ao longo do tempo, mas a gente entende que é um instrumento de geração de valor para as fundações. Então, o Pacto Brasil, como também bem apropriado, é um instrumento de geração de valor. Eu queria fazer uma pergunta para a Monique, referente justamente ao Pacto Brasil. A gente já está há uma longa data na Fiotec tentando, buscando também ali a gente... Antes do Pacto Brasil, em 2021, a gente já estava tentando Proética, né? Então, veio em 2020, final de 2022, o Pacto Brasil. Mas o Pacto Brasil tem uma questão, porque ele não permite que algumas organizações, em razão de algumas ações, né, a ação de se for parte, não pode. Nós até encaminhamos o e-mail, acho que foi a Camila, acho que alguém da CGU nos respondeu, né, referente que a gente não podia fazer parte. E aí a gente tem que buscar o ethos, ou fazer a certificação ISO 37, ou buscar uma auditoria interna para poder a gente ter também essa autoavaliação. Eu queria verificar com a CGU se é possível, porque sequer perguntaram como é que estava o aspecto da ação, se já foi transitado em julgado, qual foi a decisão. Isso não nos permite participar do Pacto Brasil, que é tão importante. Obrigada. É Abraão, né, seu nome? Obrigada, Abraão, pela pergunta. Realmente, hoje, a forma como está o regulamento, as empresas e entidades que estão respondendo processos relacionados à lei anticorrupção e à lei de improbidade administrativa, elas não conseguem fazer a adesão. Mas isso é algo que já está, a gente já está conversando internamente, se a gente deve manter dessa forma. Como eu falei, o Pacto é uma iniciativa muito recente, então, a gente, essas oportunidades de conversar com vocês, de aprender, de ver quais são os obstáculos que vocês estão enfrentando, são importantes para a gente, para subsidiar as nossas discussões lá dentro. Então, a gente já mapeou isso mesmo, e a gente tem feito essa reflexão de, se futuramente a gente vier mudar o regulamento, se a gente não iria revisar isso e tirar as empresas e entidades que estão ainda em processo de responder o processo, né, que ainda não tiveram a condenação. Então, isso é algo que está mapeado, e obrigada pela sua exposição. Só complementando o que o Abraão disse, pelo menos consta lá no termo de adesão investigada.
ao menos investigada, já não pode aderir ao pacto, né? Acho que é um rigor excessivo, né, para fazer adesão. Para quem já tá começando e está com a iniciativa de fazer algo importante, né, em prol da integridade. Obrigada. E realmente se comprometer a melhorar, né? Mas até sobre isso, mesmo que a empresa e a entidade não consiga fazer a adesão formal ainda, pela forma que o regulamento está, a gente disponibiliza no nosso site o guia de autoavaliação. E aí, no guia, a gente vai passando por cada pergunta que consta lá na autoavaliação, mostrando mais ou menos o que é esperado, como que a gente enxerga aquele critério, o que a entidade precisaria para considerar aquele critério como cumprido. Então, vocês conseguem já acessar e já ir implementando essas medidas, já vendo o que é cobrado. Então, já é um passo no caminho dessa jornada da integridade. Obrigada, Monique. Alguém mais? Ali, ó. Por favor. Boa tarde, meu nome é Eide, eu sou da FUNAP. É uma pergunta mais prática. Esses últimos dias, nós tivemos um fórum de compliance e nós falamos também sobre as questões dos gargalos em compras. E fazendo uma ponte lá já com o fórum de compras que nós tivemos também, e eu vejo que uma das dificuldades, nesse momento de lidar com terceiros, lidar com fornecedores, é que nós temos que exigir uma documentação com relação a esses fornecedores não serem impedidos de licitar. Só que aí existe uma questão, que essa certidão é vinculada somente àquele órgão que ele já tenha tido alguma dificuldade, algum problema. Eu queria saber, praticamente, assim, na prática das senhoras que já entendem isso, já viram como que é na prática, como que a gente contorna essa questão? Que em outro órgão a gente não poderia impedi-las de licitar, até mesmo que a gente tem que seguir a lei, mas como que a gente alinha esse conflito, que eu entendo que é um conflito moral com a lei, e como que a gente lidaria com isso? Se alguém puder me dar uma luz. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você está falando em relação à gestão de terceiros? Certo. Na FAPEX hoje, além das certidões, né, que são uma exigência para contratar, a gente está tentando implementar, a gente está iniciando uma implementação de um questionário de diligências, né? Então, aplicar esses questionários aos fornecedores, estabelecer critérios para, por exemplo, a partir de compras mais complexas ou de um valor, fornecedores a partir de 100 mil. Então, o próprio decreto ele traz uns cadastros que a gente pode também consultar dessas empresas antes de realizar a contratação, que são cadastros de empresa inidônea, empresas que, porventura, estejam impedidas de contratar com a administração pública. Então, através do nosso sistema, quando a gente insere o CNPJ desse fornecedor, ele já faz um link com o site do governo federal e já puxa essas informações. Então, a gente já tem mais um indicador de que se é prudente ou não, naquele momento, a gente contratar com aquele fornecedor. Então, é uma medida que a gente está começando a desenvolver agora lá na FAPEX. Obrigada. E até, desculpa, complementando... Opa, ficou alto. A gente tem tido feedback de algumas empresas que já fizeram a adesão ao pacto, que têm utilizado o formulário de autoavaliação no seu processo de diligência de fornecedores. Então, ao invés deles elaborarem um formulário, eles pegam o formulário do Pacto Brasil e pedem para o fornecedor preencher, ou pedem para o fornecedor já fazer a adesão e apresentar o formulário. É claro que cada contexto é um contexto. Então, nas entidades que têm alguma peculiaridade, querem inserir algum outro questionamento que, porventura, não esteja lá no formulário, pode complementar, pode usar aquilo como inspiração
e complementar e com as perguntas referentes à sua realidade. Aproveitando que a gente está falando de diversas realidades, né, diferentes, mais cedo a gente estava falando sobre isso, né, Ana? Assim, existem formas mais simples e formas mais complexas de se fazer gestão de terceiros. Então, se quiser começar pequeno, como eu estava dizendo ali, é criar um questionário para o seu terceiro, de informações mínimas que você vai pedir para esse terceiro, além das certidões, e, a partir disso, vocês conseguirem identificar que tipo de terceiro atende ao que para vocês é exigência mínima e quais que não atendem. E isso deve balizar a sua escolha sobre contratar ou não. Agora, aqui eu faço um enorme parêntese. Se estiverem contratando com base na Lei de Licitações e Contratos, atenção, você só pode excluir possível fornecedor caso ele não atenda os requisitos da lei. Se ele atender os requisitos da lei, ele está no páreo. Então, não adianta você criar questionário para saber se ele tem política de diversidade. Veja, a Lei de Licitações e Contratos, ela não traz isso como um critério de exclusão de fornecedor. Então, se estiver contratando pela Lei de Licitações e Contratos, você só pode excluir fornecedor se ele não atender um dos critérios da Lei de Licitações e Contratos. Agora, você pode fazer due diligence com esse fornecedor lá da Lei de Licitações e Contratos, nessas contratações? Pode. Mas essas informações que você vai extrair dessa due diligence, ela vai te servir para fazer gestão de riscos contratuais, para você inserir cláusulas contratuais nesse contrato para que você possa gerir melhor essa relação, gerir melhor esses riscos, mas você não vai poder excluir esse fornecedor. Agora, se estiver contratando fora da Lei de Licitações e Contratos, aí é o que a norma que vai estar regendo vai definir ou os seus critérios, né, que a Fundação vai entender que são importantes. E, para isso, você pode fazer um simples questionário, como você pode utilizar, inclusive, plataformas de due diligence para poder puxar a ficha de todo e qualquer fornecedor em potencial. Obrigada. Alguém mais? Então, eu quero, na verdade, mais uma vez agradecer essa mesa tão rica. Compliance tem sido um tema debatido em todas as nossas edições. Isso mostra o interesse, a relevância, as parcerias que nós temos criado, Monique, isso tem favorecido muito uma discussão mais aprofundada. Foi a primeira edição que a gente abriu um fórum mesmo de compliance. Isso mostrou também a definição de interesses das pessoas aqui presentes. Contamos com vocês aí numa próxima, que eu sei que tem muito mais elementos para trazer, para a gente fazer mais uma discussão mais ampliada. Muitíssimo obrigada. E aí eu vou passar a palavra para fazer o fechamento dessa mesa. Obrigada. Muito obrigada. Que mesa incrível, não é verdade? Vamos dar uma salva de palmas bem calorosa para essa mesa que fecha o nosso congresso. E eu gostaria de convidar aqui ao palco, por gentileza, o professor Roberto Ferraz, que é diretor da Regional Norte, e o senhor Rafael Visibelli, que é diretor da Regional Sudeste, para fazer a entrega do presente para essa mesa tão linda. Vamos recebê-los com palma também. Por gentileza, vamos ficar à frente da mesa para fazer uma foto oficial.
Muito obrigada.